Exatamente, né? Ah, é como Kardec diz, né? O fato de haver vinhos falsificados não quer dizer que não existam os vinhos reais, né? Então essa imitação, esse espetáculo, né? Aliás, isso ocorre até hoje, até no movimento espírita, transformar a mediunidade num espetáculo, sendo que Kardec ele não fazia reuniões abertas, né? Então não faz nem sentido colocar isso na conta do espiritismo, porque no próprio livro dos médiuns, Kardec fala da influência do pensamento. Então, Kardec não fazia reuniões abertas com milhares de pessoas, com um teatro. A questão da influência do pensamento, da comunhão de pensamento tinha que ter, né? Então, por isso, até Kardec falava que era de preferência reuniões mediúnicas com poucas pessoas para ter uma maior harmonia de pensamentos, né? Agora, imagina essas reuniões mediúnicas que tem hoje aí, que são um médium no palco e 3 mil pessoas na sala esperando uma carta, né? Olha a influência do pensamento completamente caótica que tem ali, fluídica. Então, não é um modelo kardeciano, né? E, mais uma vez, Kardec repete, né? Se você transforma a mediunidade no espetáculo, mesmo que você seja médio, você cai no risco de cair em fraude, porque o espetáculo tem hora marcada. E os espíritos não estão aos nossos caprichos com hora marcada, né? Você não pode dizer o espírito vai se manifestar dia 1 de janeiro às 15 horas. Você não pode falar isso, porque ele tem livre-arbítrio, tem as leis naturais, então se você cria um espetáculo, você pode acabar caindo na fraude, né? E aí se acusava o espiritismo de ilusionismo, né? Muitos ilusionistas tentaram atacar o espiritismo, mas o fato de existir ilusionismo e fraude não prova que não haja o fenômeno real, né? E como o Michel falou, né? O espiritismo não é culpado por aqueles que usam mal o seu nome, né? Como ocorre em qualquer área. É isso aí. E hoje, o que a gente percebe? As pessoas gostam do assunto mediunidade, elas têm interesse em entender e, inclusive, participar de reuniões, elas têm esse interesse. Mas, ao mesmo tempo, elas têm uma série de dúvidas e medos porque elas não se orientam para a prática da mediunidade com o livro dos médiuns de Kardec. Então, elas aprendem sobre a prática da mediunidade, sobre o modelo de como praticar a mediunidade, o que é a mediunidade, elas aprendem tudo isso com o movimento espírita, com outras obras que não são Kardec. Então, há uma série de mitos, de falta de entendimento, de falta de profundidade que gera essa confusão, esse medo. E é muito interessante, eu tenho conversado com muitas pessoas sobre o assunto da mediunidade, né? Que elas acabam conversando graças ao Kardec Tudo. Geralmente as pessoas me dizem assim, eu li o livro dos médiuns. Eu li o livro dos médiuns. Mas aí a gente vê a pessoa fazendo perguntas que o livro dos médiuns responde. O livro dos médiuns responde. Então o que isso quer dizer? É que ela estudou mal o livro dos médiuns. Ela não prestou atenção frase por frase, palavra por palavra. Ela não tem. E não é nem culpa só da pessoa passar por isso. Ela procurou uma casa espírita, o coordenador do grupo da casa espírita contribuiu para que ela entendesse mal a obra. Eu tenho conversado com pessoas, evidentemente que não são todas. Tem pessoas que me procuram em que a gente termina de ler o texto, o parágrafo de Kardec, a gente termina de ler o parágrafo
a pessoa vai comentar, ela diz o contrário do que ela acabou de ler no parágrafo. É muito interessante como a nossa dificuldade de estudar bem. O que é estudar bem? É reservar um tempo, pode ser um tempo pequeno, porque o que importa é a qualidade, não é a quantidade. Reservar um tempo para tirar tudo da cabeça e só focar nisso. Com tranquilidade. E o segundo passo é ler o texto com calma e querendo entender o que o autor está dizendo. O que o autor está querendo dizer aqui? Deixa eu ouvir o autor. Só que não é assim. As pessoas leem já pensando no que elas vão comentar. Já pensando no que elas vão opinar. A gente tomou conta da sociedade na época que a gente está vivendo uma necessidade doentia de opinar e querer explicar, sendo que a gente é novato no estudo. Se a gente sempre tiver achando que sabe, que é quem entende, que é quem tem que explicar, a gente nunca vai aprender. Mas é que a gente entra na casa espírita e é viciado nisso, pela própria casa espírita. A casa espírita estimula o espírita a ser alguém que acha que vai explicar, que vai resolver, que vai salvar, que é o cara. Então o espírita tem dificuldade em aprender, porque ele é sempre estimulado a ser o quê? Eu sou quem ajuda. Eu sou quem trabalha. Eu sou quem faz. E aí a pessoa nunca aprende, porque ela já acha que ela é esse ser especial. De que o outro precisa. Aí a pessoa nunca aprende, porque ela já acha que ela é quem ensina. E o que tem de gente explicando o espiritismo sem não ler as obras de Kardec é uma coisa surpreendente. Então é muito importante. Inclusive para quem já está há anos no movimento espírita. Volte a estudar e resete, comece do zero as suas reflexões. Reaprenda lendo Kardec. Porque a gente está muito contaminado com modos de pensar, que eu tenho conversado muito com amigos, com pessoas que procuram. Às vezes as pessoas me procuram fazendo determinada afirmação. Elas afirmam algo para depois questionar. E é muito interessante que a afirmação que serve de base para a pergunta não é o espiritismo, não é Kardec. E eu sempre digo para essa pessoa, tá, você está afirmando isso, mas quem disse que essa afirmação é verdadeira? Então, às vezes, na premissa da pergunta, a pessoa já está equivocada. Mas é porque ela foi viciada na premissa equivocada. Então, por isso que Kardec vai dizer que quem vai estudar o espiritismo tem que estudar seriamente, com recolhimento, com continuidade, com regularidade, sem preconceito. Porque se eu já vou lendo o texto, tendo uma ideia formada, eu não consigo enxergar outra ideia que não aquela minha. Então é muito importante a pessoa estudar e ver como Kardec diz que eu devo praticar a mediunidade. Aí ela olha para o movimento espírita, olha para a casa espírita e compara. Se não tiver igual, é ruim. É assim. Por quê? Porque a teoria de Kardec mostra o melhor, porque é uma ciência bem rigorosamente estudada. Para ele afirmar o que ele afirma, ele preparou muito bem tudo o que ele afirma. Então esse é o primeiro passo, estudar e estudar sem preconceito, sem prevenção, sem ideia preconcebida. E a partir disso, praticar conforme o livro dos médiuns ensina. É como o livro dos médiuns ensina. Seja em grupo, seja sozinho. E não é um ou outro. Pode ser os dois, porque há determinadas comunicações que são do meu interesse pessoal, que são coisas mais particulares sobre mim, que eu posso fazer a evocação com os espíritos sozinho, ou com pessoas mais
mais próximas. Agora tem outras reuniões